Pois bem, esse é um novo tema que eu vou explanar, sobre o tema como e quando e onde encontrar Jesus Cristo. Esse aqui, é uma reflexão, que eu estou explanando, de que as pessoas quando estarem com não se esvaziar de si mesmos, já é uma resposta que eu já estou dando, de que as pessoas não estão encontradas em Jesus. Agora, quando as pessoas se esvaziam de si mesmas, elas mesmas, da arrogância, do orgulho, da presunção má, dos olhos altivos, sim, aí a pessoa se encontra com Jesus. Porque o ser humano, o ser cristão, são templo do Espírito Santo. Mas, quando estão contaminados dessas artes maléficas, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, não habita, e sim outros espíritos. Não importeis, se porventura se são ungidos presbíteros, se são instituídos, ou se são cristãos comuns, ou que seja de uma denominação ou de outra. Então não importeis, porque Deus, com sua capacidade onipresente, onisciente, e, como já disse, onipotente, onipresente, onisciente, Ele tem essa capacidade de apenetrar no corpo humano e vir fazer morada no coração. Por quais razões, Deus vem a dizer isso, de vir fazer morada nos corações? Porque Deus, Ele não quer que nenhuma alma se perca, Por isso há as invasões dos anjos caídos, nos ares, nos Armagedons, em todos os cantos da terra. E esses seres maléficos, eles por serem oniscientes, eles estão em todos os lugares, mesmo que eles foram varridos, lá dos altos céus celestes para baixo, para a terra, eles herdaram poderes. Portanto, não vos enganeis, sobre a veracidade da existência de Jesus e dos anjos caídos. Quando encontrar Jesus, eu vou explicar. Esse quando é o aqui e agora. É encontrar Jesus no outro, no próximo, no irmão, na vida de manjedoura. Também quando a gente não exaltamos a nós mesmos, não somos egoístas de nós mesmos, ou egoístas de algo que Deus criou, Onde encontrar Jesus? Nós encontramos Jesus, Ele está aí, está no irmão, está no desfalecido, Ele está numa pessoa enferma, está nos hospitais, Ele está numa pessoa necessitada, carente, de uma caridade que simboliza a fé com as obras, e essa caridade era uma doação da palavra, a partilha da palavra, a partilha do pão espiritual e do pão material também. Porque a caridade é uma das dádivas mais importantes do ser humano. Porque a caridade, ela pressupõe a fé e o amor. Inclusive, caros irmãos, ela é fortalecida pela liturgia do amor, a mais remota e antiga liturgia, que é o próprio Deus, a partir da primeira existência de Deus. E essa liturgia do amor, ela é sistematicamente interligada com o sacramento do acolhimento. O sacramento do acolhimento que acaba sendo a própria caridade, o amor e a fé entre irmãos, entre irmandades. Então, quando Cristo diz, amai-vos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, porque somos iguais, espiritualmente somos iguais. É lógico,
né? Distingue-se as autoridades, né? Que as autoridades são nomeadas por Cristo, né? Para representar o Cristo. Então todas as autoridades espirituais, o presbítero, ele tem a alma de Cristo. Todo sacerdote tem a alma de Cristo. Um grande exemplo é Cristo, né? A partir de 2 discípulos, né? Ele formalizou o apostolado dos 12 apóstolos, né? Justamente para isso, para quando na sua partida do Mestre Jesus Cristo aos céus, né? Ele deixou esses 12, né? Para representar o Cristo. E hoje esse ministério está aí visível para todas as pessoas verem. Como encontrar o Cristo? Quando e onde encontrar Jesus? O Cristo, né? Ele se faz presente nos Cristos servos, nas autoridades espirituais, os presbíteros, né? De 1º grau, 2º grau, 3º grau, na ordem do ministério da ação. Igreja Católica e Apostólica, espalhada pelo mundo inteiro, nos seus 21 ritos orientais e ocidentais, tendo o patriarca, bispos orientais e o Papa Francisco como sucessores dos apóstolos. E também compondo também-se o ministério dos padres, dos diáconos, né? Espiritualmente são todos iguais, materialmente sim, né? De poder terreno, né? Os mais altos hierarcas, né? Os episcopos, né? Deu um poder maior, né? Material e de poder, né? Mas espirituais perante Deus são todos iguais, porque é o Senhor, Deus é o Senhor, né? Da pedra angular, né? Então uma pedra que ela brilha para todas, é um diamante, é o sol, novo sol que brilha para todos, é o Cristo, o Messias ressuscitado. Onde encontrar Jesus, né? Como eu já disse, Jesus está aí, está ao seu lado, né? E muitos fecham os corações para o próprio irmão e para o próprio Cristo, né? Que choram na sacristia, no santuário das igrejas, templos, né? Também chora no santuário, o verdadeiro santuário que é o coração, a verdadeira igreja somos nós, né? Porque quando o Senhor vir, não vai ficar pedra sobre pedra. Então o materialismo não influencia lá muita coisa, pelo menos enquanto vivermos, a ponto de uma validade maior quando não idolatramos o materialismo e o capitalismo acima do próprio ser humano, do próprio Deus, né? Então fica essa reflexão, né? Ainda também porque Jesus bate a nossa porta para fazer morada e muitos se rejeitam por causa da idolatria ao poder, ao dinheiro, o poder de status, de posição social. Ele exclui o irmão, muitas vezes exclui até o próprio irmão presbítero, né? Porque eles olham, muitos olham atravessados, né? Com ar, né? De olhos altivos, muitos são excluídos, né? Eles têm de excluir, mas o próximo, mas a Cristo não exclui, porque o Cristo é o Senhor todos os viventes, a potência da potência. Eu afirmo isso porque eu testemunho Cristo como meu único, real e verdadeiro Salvador, em comunhão a toda a milícia santa. Tenho a minha convicção verdadeira de que somente Deus, só Ele pode, Deus e nada mais. Então, caros irmãos, caras irmãs, o mais importante na vida do ser humano é a humildade, a simplicidade, a vida de manjedoura. Eu vou dar um grande exemplo agora, né? De que adianta as pessoas terem tudo, terreno,
posição social, ter uma vida acadêmica formalizada terrena, mas se não vive vida de manjedoura, vida pautada no alto, no alto celestial com o próprio Deus e sua milícia, de pouco adianta. De que adianta muitos fazerem altas apregoações, tudo bem, tem que fazer, mas se exclui uma só ovelha, não está adiantando lá muita coisa. Muitos só apregoam da boca para fora, mas só que no fundo não tem prática. Vive só na teoria. É lógico, nas exceções, não são todos, né? Porque existem os verdadeiros hospitaleiros justos, né? Que estão realmente pautados na cristandade, na pedagogia de vida de Jesus Cristo, a verdadeira liturgia do amor, que é o próprio Jesus Cristo em nós. Deus conosco, Emmanuel conosco. O amor é a fonte de toda a vida. Dela brotou toda a beleza em flor, a fauna, a flora, os astros, o universo. Porque Deus é amor, Ele é maravilhoso. Então, aonde encontrar Jesus? Quando encontrar Jesus? Aonde encontrar Jesus? Essa é uma pergunta. Então, a gente refletir mesmo se a gente está realmente no caminho do Senhor, andando na estrada larga ou se está na estreita, ou se estamos, ou se o ser humano está indo em direção, né, à luz ou às trevas, ao lado dos anjos de Deus ou dos anjos caídos. Isso não importa para todos os cristãos, todas as pessoas, porque Jesus Cristo vai vir fazer o seu juízo, vai vir fazer a separação e a ceifa. E esse Jesus Cristo, Ele usa de misericórdia, mas no dia dos tempos finais, Ele usará de justiça para com todos. Há tantos livres, pobres, ricos, camponeses. Então todas as classes, né, eles sentirão o peso do poder de Deus, sentirão o peso do juízo, a força do juízo de Deus, que usará com cetro de ferro. Afirmo isso eu como presbítero, subdiácono, ministro de Cristo, de que devemos nos cuidar, orar, vigiar sem cessar, porque o mundo está aí, a porta larga. Muitos dizem que são de Jesus, mas não são. Não está fazendo o papel de cristão, o papel de verdadeiro discípulo, profeta, apóstolo ou servo de Cristo. Não nos enganeis, nem a mim mesmo estou escapo. Terei que orar, jejuar, buscar o Senhor, uma boa reflexão para saber aonde eu estou. E quando e onde eu vou encontrar Jesus. Porque o tempo passa e não volta mais. Quando abrimos os olhos, pode ser tarde demais. A gente percebe hoje muita arrogância, né, de poder, mais de poder, de materialismo, de material. As pessoas não têm tempo para o próximo. Você chega numa comunidade, as pessoas se olham atravessado, com olhar de zombaria, de olhos altivos, olham você da ponta dos pés, da ponta da cabeça. Isso não vai longe não. Até entre membros da própria instituição religiosa que você professa. Até entre lideranças. Isso acontece. O ar de hipocrisia, de apostasia,
de falsidade para com Deus, né, que está no santuário. Muitos estão manchando o santuário do Senhor. Estão lá na frente, mas estão manchando. Por quê? Porque eles estão gananciosos pelo poder, pelo ódio, pela ganância e tantos outros males, né? A contenda. E muitos oram, rezam, mas não mudam, não esvaziam de si mesmos e eles mesmos. Muitos só porque se diz, né, que é uma autoridade, né? Mas no fundo eles são autoridade mais para si mesmos, né? E eles não partilham o pão, não partilham a palavra, não espelham nas autoridades. Hoje os altos hierarcas, o Papa Francisco e os bispos patriarcas que já fazem esse trabalho, né, de unidade de irmãos lá no Oriente, no Vaticano. Quando chega em comunidades pequenas, as pessoas se fecham, eles são desobedientes ao próprio Papa, aos hierarcas, sucessores de São Pedro, os primeiros que estão lá, os que estão aos hierarcas. Então chega aí, eles não acolhem a liturgia do Papa, a liturgia do amor dos altos hierarcas, difundir o amor entre irmãos, ou que sejam irmãos ordenados, instituídos, irmãos leigos, cristãos. Então, se as pessoas não abrirem os olhos a tempo, estamos vendo as catástrofes sociais, glaciais, espaciais, os sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, cabe reflexão a tempo. Eu não sou digno de salvar por mim mesmo, mas eu tenho o meu superior Deus, né, os meus intercessores por mim. Mas verá o meu merecimento, o seu e o vosso merecimento, porque Deus é justo. Por isso ele já deixou os dois lugares, céu e inferno. Quem mereceu o céu vai merecer o gozo celeste, junto com Deus, todos os santos. Quem mereceu o inferno gozará do gozo que são as trevas de sofrimento, que pode ser muito tarde quando as pessoas abrirem os olhos. Não olhe esse vídeo como sinal de deboche. Observem como uma advertência dada pelo próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, que está, né, falando.